Larissa, sou branca, estou com uma regata branca, estou com o cabelo amarrado, tenho os olhos claros. A minha amiga Olá, vai se apresentar. olá, eu sou Gleice Maria, sou uma mulher negra de cabelos cacheados. Estou de cabelo amarrado, de blusa amarela, com um desenho de um cerrado na frente. O fundo da minha imagem é branca. E hoje a gente vai dialogar sobre a importância da linguagem no meio da inclusão. Sabemos que dentro da sala de aula a linguagem não só acontece de forma oral, mas de uma forma bem diversificada, e principalmente quando se trata da parte inclusiva. Sim, porque quando a gente fala sobre a linguagem, sobre o uso dos signos, geralmente a gente interpreta que seja voltada para a questão oral, quando a gente se expressa através das palavras. Mas quando a gente vai tratar da perspectiva da educação especial, a gente sabe que em sala de aula a gente tem os nossos alunos desde a educação infantil, que eles se expressam através da linguagem corporal, através dos gestos, através das emoções. E isso faz com que a gente consiga interpretar de uma maneira bem mais distinta os novos conceitos de linguagem. Isso. E quando a gente se trata de linguagem, a gente não fala numa linguagem só na questão do quesito de comunicação, para que haja uma interação entre as pessoas, mas a gente fala em uma linguagem no sentido de uma construção social, de uma construção histórica, de uma construção cultural. Porque quando a gente fala dessa linguagem, como a Gleice disse, a gente está tratando desses signos, que são os signos que a gente usa para que haja interação social. E quando a gente está falando no meio inclusivo, que é onde a linguagem muitas vezes é uma parte complexa, porque muitas crianças não têm habilidade com a linguagem, então eles usam os diversos métodos, signos possíveis que podem ter, é como a Gleice disse, que é aquela, eles podem se expressar oralmente, pode se expressar através de desenho, às vezes só em gestos mesmos do corpo, há essa comunicação, né? Sim, até porque a linguagem ela vai muito além disso que eu acabei de falar, que é essa expressão. Apesar dele expressar as ideias, ele também se comunica, ele constrói significados a partir daquilo que ele mostra. Quando a gente escolheu falar sobre a linguagem a partir da perspectiva de Vygotsky, a gente estava voltando mais para essa questão do desenvolvimento, porque muitas vezes, quando a gente tem os nossos alunos em sala de aula, a gente compreende que a linguagem só diz respeito à maneira que eles falam, mas não. A maneira como eles se comportam, a maneira como eles se habituam ao meio social que eles estão inseridos, fala muito sobre essa questão do desenvolvimento deles e de como os signos vão além do que a gente interpreta dessa linguagem, né? E a partir disso a gente vem e consegue entender sobre a dupla mediação, né, Larissa? Que a gente tem ali Isso. a mediação técnica, que é aquela que a gente diz que vai transformar o mundo, que é aquela que o professor, em sala de aula, traz as teorias, traz ali aquilo que ele conseguiu aprender na sua formação para poder alfabetizar os seus alunos, por exemplo. E tem a mediação semiótica, que é aquela que Vygotsky sempre bate na tecla quando fala na questão do desenvolvimento, que é quando ele vai moldar o pensamento através da cultura que ele está inserido. Isso. E também Vygotsky vem sempre batendo na tecla que é com esses elementos, como que é construída essa interação entre as pessoas. Porque Vygotsky, ele preza muito pela questão da interação de uma pessoa com a outra. E quando a gente fala nesse lado inclusivo, quando eu estava na sala de aula na educação infantil, que a gente estava trabalhando as vogais, eu tinha um aluno que ele não falava, ele não se expressava oralmente. A única forma que ele se expressava era através de gesto. Então, como que a gente conseguiu entender que aquela criança conseguiu entender o alfabeto, o A, E, I, O, U, através dos gestos que ela iam fazendo? Por exemplo, a letra A, qual a letra A? Aí ele ia lá e fazia o símbolo do Homem-Aranha e fazia ainda o som, tch, 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 que era jogando a teia de aranha. O E é o quê? E ele assimilou que o E é o elefante. Então ele ia lá, colocava a mão na frente do nariz para dizer que era a tromba.
Então, isso é uma forma de linguagem. Está havendo uma comunicação entre aluno e professora, mas de forma alguma está havendo uma comunicação oral. E sim, e aí é onde está a presença da semiótica, né? Que eles vêm sempre buscando entender como que é essa construção, como que essa mensagem foi passada, como essa mensagem foi recebida pelos alunos. É aí onde está a questão dos signos usados na semiótica, né? Que é através de imagem, através de palavras, através de gestos, de som. Que, ou seja, eles querem explicar uma coisa usando outra coisa. Que, ou seja, eles querem explicar uma palavra que tem o som de a, mas sem dizer ar. E ele fez o quê? Usou o gesto. E quando a gente observa essa questão da criança fazer a interpretação a partir de coisas do cotidiano, aí que a gente começa a compreender melhor sobre a questão da cultura que Vygotsky tanto fala. Porque quando a gente volta para a questão do desenvolvimento, às vezes pensamos que a cultura só diz respeito às manifestações culturais, que envolve dança, que envolve a música, mas não. A cultura é aquilo que a gente está inserido cotidianamente, rotineiramente, em casa. Então, quando você pega esses conhecimentos prévios que esses alunos têm e junta com aquilo que a teoria nos mostra, a gente consegue compreender como dá sentido ao aprendizado. Tanto que Vygotsky diz, o educador percebe o quanto a criança assimila e adentra na cultura e dá-se uma nova orientação ao seu desenvolvimento, porque a partir disso há um desenvolvimento melhor. Então, Larissa, a gente entra nessa questão também, quando a gente fala do desenvolvimento, da inclusão. Inclusão para quê e para quem? Porque na sala de aula tem diversos contextos, temos alunos de diversas famílias, de realidades totalmente distintas. Então, o que seria esse incluir? Né? De quais maneiras a gente, enquanto educadores, está incluindo as nossas crianças que não são tidas como comuns, como normais, que a sociedade tanto fala, né? Isso. E sem contar que eles costumam usar muitos termos que são termos mesmo gerados pela própria imaginação dele. Porque a gente sabe que essas crianças, muitas vezes, eles vivem, como o povo costumam dizer, vivem no mundinho delas. Vivem no mundinho delas. Então, a mente dela trabalha conforme ela acha que vai acontecer. Mas isso vai se moldando conforme a sua interação social. Então, quando a gente bate na tecla dessa questão da inclusão, dessa linguagem, dessa interação social que Vygotsky fala, é em uma questão de uma inclusão que realmente inclua e que não exclua. Por quê? Quando a gente fala de diversas culturas, diversas raízes familiares, diversos grupos sociais, a linguagem dessa criança é muito diversificada. Claro que em uma sala de aula vai acontecer choques de linguagem diferente. Então, cabe o professor interagir, promover uma aula que eles entendam que tem as normas gramaticais, mas que também tem as normas regionais, as normas culturais, que são as formas como as pessoas falam, sem segregar essas pessoas, ou seja, sem que dizer que uma pessoa que passou a vida escutando posta, posta, porta, a gente sabe que é errado, mas a gente não vai corrigir essa pessoa de forma que ele se sinta excluído. Por quê? Porque é uma coisa que ele passou a vida toda deles escutando dessa forma. Então, a gente tem que trabalhar de forma que ele entenda que porta é a forma gramatical culta que a gente está incluindo, mas sem excluir. Sim, sim. E a gente sabe a parte da linguagem que é a apropriação da cultura, né? Então, é uma coisa que ela é muito grande e que cabe mais discussões, não só aqui, a gente sabe. Em 10 minutos é algo que a gente tenta, assim, resumir, né? O que é um pouco dessa linguagem. Mas é um assunto que ele é muito grande e tem um campo muito vasto. Então, Larissa, eu agradeço, né? A gente está aqui reunida e mas eu concluo minha fala por aqui. Também, tchau, tchau. Esperamos ter mais oportunidades como essa para dialogarmos sobre a linguagem. Tchau, tchau.